o que esperar, né, assim, diante de tudo do que esse Banco Central vem fazendo e dos números da economia? Temos uma economia ainda aquecida, acho que esse é um número que vem surpreendendo positivamente, né, todos os economistas, todos os analistas têm errado sistematicamente para baixo os números de PIB no Brasil. Então a gente tem uma taxa de juros muito alta, juros reais, olhando para agora assim, de 9%, mas que não tem sido suficiente para conter a atividade. Na tua visão, o que esperar, portanto, para essa taxa de juros? A gente deve ter essa Selic de 15% por um período prolongado? Vê algum risco da gente ter que fazer ainda algum ajuste para cima? Ou você espera que a gente comece a cortar já no final desse ano, começo do ano que vem, como a maioria do mercado está se posicionando nesse momento? Eu acho que é interessante pensar um pouco por que chegou no 15. 15, de fato, como você mencionou, a gente não tinha isso desde 2006. Então, se chegou em 15, é que alguma coisa deu errado, né? E aí o interessante a pensar é o que está acontecendo. Está acontecendo um fenômeno muito interessante. Você mencionou a história da perspectiva do erro de projeção da economia, mas todo mundo esquece o erro de projeção da inflação. A inflação também está errando, só que está todo mundo subestimando. Junto com a ideia era que a economia vai ser mais baixa e a inflação vai ser mais baixa. Mas como a economia não foi, a inflação também não foi. Então, o resultado é que o Banco Central, né, lembra, ele chegou a chegar a 13,75, foi caindo, estava no 10,5, todo mundo achava em algum momento, um ano e meio atrás e tal, podia ir para 8, 9, era a discussão, né? E de repente fez o cavalo de pau ao contrário, né? Podia falar muito cavalo de pau, mas depois o cavalo ao contrário. Chegou no 10,5, parou e subiu, está no 15. Então, o que deu errado? Né? E a história curiosa do ponto de vista de política monetária é por que a gente no Brasil está praticando um juro tão alto e não está funcionando. É como se você estivesse dizendo que a política monetária não está funcionando. O que significa não funcionando? É porque política monetária é um negócio meio arcaico, assim, né? Você está na ideia do IA, produtividade e tal e tudo. Não inventaram outra maneira de você trazer a inflação para a meta que não seja desacelerando a economia e aumentando o desemprego. Infelizmente, essa é a realidade. Então, se você está com uma inflação acima do que é o seu objetivo, a economia precisa desacelerar para que essa inflação caia. Ela não cai por mágica, né? E se o que está acontecendo é que você sobe, para e olha, atividade não aconteceu nada, aí para e olha, você sobe, chega um momento que, né, você fala, bom, então precisa subir de volta para 15. E a pergunta é por que, né, que nós economistas não temos uma boa resposta. Por que ela não está desacelerando tanto? Mas existe o suspeito. E o suspeito mais óbvio é que, enquanto a política monetária está pisando no freio, tem alguém do outro lado lá pisando no acelerador, que é a política fiscal, que é a política parafiscal. Não é só o gasto do governo, mas o gasto dos entes subnacionais, estados e municípios, o cuidado dos bancos públicos, a expansão do crédito parafiscal, o crédito subsidiado, tudo aquilo que está fora do orçamento. Isso está sendo uma tradução, uma expansão de renda muito relevante, com um multiplicador na economia, que está impedindo que a política monetária caia. Então, no fundo, a história toda é a seguinte: imagina quanto que ia ser a inflação se você não tivesse trouxesse o juro para 15. Porque o resto está bombando, né? Então, esse descompasso entre política monetária e fiscal acaba criando uma situação onde o juro tem que ser muito alto para você manter a inflação num patamar que, de novo, a inflação liberada hoje de manhã indicou que nos últimos 12 meses a gente está com a inflação de 5,2, 5,3. O teto do topo do intervalo de média é 4,5. A nossa meta é 3. Está mais de 2 pontos percentuais acima do que é a sua meta. Está muito longe do que é a nossa meta. Com juro a 15. Né? Então, assim, enquanto não houver essa perspectiva de um reequilíbrio entre a dosagem de fiscal e monetário, não vai ter muito espaço para o juro cair. Então, eu acho que, olhando para frente, né, é razoável achar que o último ano dos 4 anos do governo, no terceiro mandato do Lula, não vai ser o que ele vai ter o menor crescimento. Curiosamente, é isso que os economistas esperam. Né? Hoje em dia, não tenho mais o meu chapéu de economista, trabalho muito mais como gestor. Né? Mas quando eu olho para lá, eu falo assim, a chance disso acontecer é muito baixa. Né? E se não vai acontecer, essa inflação não vai cair tanto. Se a inflação não vai cair tanto, o espaço para o juro cair é muito pequeno. Então, olhando por essa ótica do Banco Central, o Banco Central fez o quê? Ele subiu a taxa de juros e falou, por outro lado, de fato, 15% é um juro respeitável. Então, assim, eu vou ficar parado aqui até observar, ganhar tempo, ficar numa posição confortável de observar. E, se for necessário, eu volto a subir.
Tá? Não acho que em condições normais ele vai ter que voltar a subir. Tá? Qual é o cenário em que ele tem que voltar a subir? É o cenário onde o dólar começa a se depreciar de novo. Porque aí a atividade não caiu, a pressão inflacionária nesse momento, o que está ajudando é que o dólar está apreciando. Né? Então, assim, as expectativas estão fora de controle, não estão desancoradas versus a meta. Né? A atividade não está desacelerando e a única coisa que está contribuindo para a inflação cair é basicamente o dólar. Então, se o dólar virar, aí a gente tem um problema. Mas não parece ser o caso por momento. O resumo da história, assim, o espaço para cair os juros daqui para frente, ele é muito pequeno, a não ser que aconteça uma de duas coisas. Né? Ou você tenha uma retração de política fiscal, de fato, e você possa ter um reequilíbrio de política fiscal e monetária, ou, por outro lado, né, o ambiente externo continua muito favorável, a gente continua com 15% de juros e cria-se uma perspectiva real de mudança de política econômica em 2027. Aí o real pode ir para 5, né, baixo, e aí isso cria... Mas aí, do ponto de vista de investimento, será que é melhor estar aplicado na curva de juros ou comprado no real? O que eu estou dizendo aqui para você é que se o real não for, o juro não vai cair. Então, talvez seja melhor estar o real do que na curva de juros. Enfim, mais um ponto aqui para onde investir nos próximos 6 a 12 meses. Daqui a pouquinho a gente vai arrematar. A gente vai arrematar, mas só já vou dando os elementos aqui. Exato. Já vou dando os spoilers. Os spoilers. Mas com 15% de juros, nas condições atuais, a gente tem visto as últimas leituras de inflação mais favoráveis. Continuando as coisas como estão. O mercado está colocando ali no preço um corte de juros no começo do ano que vem. Razoável pensar isso ou você está mais pessimista em relação, pelo que eu entendi aqui na tua fala? Eu acho que tem o outro elemento que eu mencionei anteriormente. Né? Eu acho que se você tiver um processo eleitoral calmo e o câmbio aprecie, talvez você crie o espaço para cair a taxa de juros. Mas é difícil achar que esse vai ser um processo eleitoral calmo. Né? E já antecipando um pouco, a nossa avaliação é que a eleição vai ser competitiva. Né? A discussão que a gente estava toda, da onde pode vir uma preocupação grande para frente. É muito provável que a gente esteja vendo por aqui o pior momento da avaliação do governo atual. Estão sendo tomadas uma série de medidas que, em geral, têm efeito. Você olha mesmo o governo Dilma, na recuperação em 2014, foi lá em 2013 com uma polaridade, voltou. Né? O governo Lula, em 2005, afetado pelo mensalão, em 2006 ele acabou voltando. Né? Então, é normal, mesmo o governo Bolsonaro, no final de 21, com a pandemia muito mal avaliado, em 22 a avaliação voltou. Porque você toma uma série de medidas que melhora a perspectiva do governo. É para isso que existe o ciclo eleitoral. Né? E é pouco provável que esse governo não faça exatamente a mesma coisa. Já estão todos os sinais de que isso está acontecendo. Então, assim, é difícil achar que você vai ter daqui a 6 ou 9 meses, quando você estiver mais próximo da eleição, a mesma avaliação de que está super tranquilo e vai ter uma mudança de governo. E aí, se não tiver isso, os preços têm que ser diferentes, inclusive o dólar. Né? Então, eu acho que com a perspectiva de hoje, parece razoável achar que no segundo trimestre do ano que vem o Banco Central começa a cortar a taxa de juros. Mas eu acho que quando a gente for caminhando e for chegar lá, vai ser mais difícil ter essa mesma avaliação. Então, eu não estou muito animado com perspectiva de queda de juros no curto prazo no Brasil, não.